Nossos pensamentos geram emoções. Essas emoções geram ações. E as ações geram resultados no mundo. Então, aqueles que dominam as emoções, as pessoas que têm uma grande inteligência emocional, são as que vão gerar ações construtivas e resultados espetaculares. E para entender isso, quero contar a história de dois homens, com visões de mundo e objetivos diferentes, que tomaram dois caminhos distintos. Vamos começar pelo Túlio. Ele divide o mundo em dois tipos de pessoas, os líderes e os submissos. E num mundo onde somente os mais fortes sobrevivem, você precisa se tornar um comandante. Ele lia bastante as histórias gregas e romanas, onde os heróis exibiam grandes virtudes, como a coragem e justiça. Eles eram líderes, não seguidores. Túlio não nasceu em berço de ouro e teve que trabalhar muito para chegar onde queria. Isso tudo o levou a acreditar que a vida de uma pessoa é o resultado das suas ações e que temos total responsabilidade sobre o que acontece em nossas vidas. Ele sempre buscou o melhor e assim se tornou tanto física quanto intelectualmente. Um dia, um morador de rua lhe pediu uns trocados. Ele enxergou ali um ser conformado. Como alguém consegue chegar a esse ponto? Quantos erros ele deve ter cometido para estar nessa situação? Por que ele não faz algo para sair desse buraco? Em vez disso, está tentando tirar daqueles que trabalharam duro. Quem tomou más decisões foi ele, então que fique com as consequências disso. E assim, saiu sem dar nada, acreditando que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, senta-se para um banquete de consequências. Agora, este é Dante. Ele divide o mundo entre aqueles que podem ajudar e aqueles que precisam ser ajudados. Seus pais lhe ensinaram que a vida já é difícil demais e aqueles que têm devem servir aqueles que não têm. Ele também lia muito, lia sobre os vários líderes espirituais que, com sua sabedoria e temperança, eram exemplos de bondade e servidão. Dante cresceu sem dificuldades e sempre se sentiu em dívida com os menos afortunados. Um dia, um morador de rua lhe pediu uns trocados. Ele enxergou ali um homem completamente desfavorecido. Como a sociedade conseguiu abandonar essa pessoa? Onde falhamos para que isso pudesse acontecer? Por que posso ter muito enquanto ele não tem nada? A vida é tão difícil e cheia de sofrimento, eu mesmo poderia estar na mesma posição que ele. E assim, pegou todo o dinheiro que tinha no bolso e entregou ao homem, e saiu acreditando que ele tinha feito do mundo um lugar melhor para se viver. Duas visões de mundo completamente diferentes, moldadas por tudo que eles já viveram. Qual visão seria certa? Conseguiria me dizer antes de continuar esse vídeo? Na verdade, nenhum dos dois, e nem todos nós aqui, não sabemos nada sobre o sem-teto, e nem o que o levou a essa posição. E sem saber, ele pode ser tanto o homem acomodado, quanto o homem abandonado. Túlio e Dante agiram conforme o ambiente e cultura onde cresceram. Um cresceu em uma estrutura de responsabilidade pessoal e força, enquanto o outro cresceu em uma estrutura de responsabilidade coletiva e ajuda. Eles só enxergaram dessa maneira, mas nós, que estamos aqui buscando ser pessoas melhores, podemos ir além, podemos buscar dominar nossas emoções, a unir esses dois mundos, agindo com uma consciência mais elevada. Não seríamos nem Túlio e nem Dante, seríamos os dois. Poderíamos nos tornar qualquer um dos dois, dependendo das circunstâncias. Com uma maior inteligência emocional, conseguimos ter a percepção de múltiplas camadas de significado. É olhar para o morador de rua e perceber que ele pode ser um subproduto das suas decisões ou subproduto do fracasso da sociedade, ou pode ser um pouco dos dois. Então, como dominar as emoções? O primeiro passo é reconhecer as emoções que hoje são invisíveis para você e ganhar uma nova camada de significado. Pergunte às pessoas como elas estão se sentindo e quando te perguntarem, responda com interesse. Ao invés de reclamar, busque dizer o que está sentindo, já que muitas vezes fugimos dos nossos sentimentos apontando para os outros. Depois disso, precisamos diferenciar e analisar essas emoções. Por muitas vezes, dizemos estar tristes, mas podemos estar nos sentindo sozinhos,
vulneráveis, desesperados, culpados ou machucados. Dizemos estar bravos, mas podemos estar frustrados, furiosos, críticos, agressivos, amargurados ou humilhados. A verdade é que existem muitas emoções diferentes e todas elas precisam que você lide de maneira diferente. O terceiro passo é aceitar essas emoções, já que, intrinsecamente, nenhuma emoção é boa ou ruim por si só. Elas são só indicadores. Pegue o luto como exemplo. Por que tentamos fugir desse sentimento? Ele mostra todo o apreço que temos por alguém ou algo. Aceitar o luto nos faz infinitamente melhores. Agora, o quarto passo é refletir sobre as origens dessas emoções. Saber de onde essas emoções vêm nos ajuda ao quinto passo, o mais importante, que é lidar com as próprias emoções. E para lidarmos com elas, cada pessoa tem seu modo de agir. Algumas conversam com um psicólogo, outras escrevem, já que escrever é também uma forma de pensar, outras fazem uma análise de consciência, outras leem livros sobre o sentimento em si, outras fazem esporte, outras ainda meditam. Existem várias formas. E você, como faz? E finalmente, lidar com a emoção dos outros. Se você passar por todos esses passos, você verá o quanto esse último fica mais fácil, já que você alcançou um nível de compreensão diferente, tem empatia e consegue se sintonizar com as emoções dos outros. Esse é o ápice da inteligência emocional. Passo a passo, todos nós podemos chegar lá. Obrigado a você que ficou aqui até o final, um grande abraço e seja uma pessoa melhor. A teoria das inteligências múltiplas foi criada na década de 1980 por Howard Gardner, um psicólogo americano que causou forte impacto na área educacional. O estudo era baseado na análise de como o cérebro capta e processa as informações. Entre as conclusões de sua teoria, a principal é a de que nenhum tipo de inteligência é superior a outro, e que cada pessoa pode identificar suas aptidões e limitações em áreas diferentes do conhecimento para aprimorá-las ou supri-las. De acordo com a teoria das inteligências múltiplas, os tipos de inteligências são: inteligência lógico-matemática. Resolver problemas matemáticos e lógicos, independentemente do seu grau de complexidade, é algo simples para as pessoas com esse tipo de inteligência. Elas também possuem uma alta capacidade de memorização. Não são apenas matemáticos e cientistas que possuem esse tipo de inteligência. Médicos, profissionais da tecnologia da informação, administradores e contadores também costumam ter um grau elevado de inteligência lógico-matemática. Inteligência linguística. Pessoas com inteligência linguística possuem talento com as palavras e são excelentes comunicadoras, tanto verbalmente quanto na escrita. Além de conseguirem se expressar de modo claro e conciso, possuem facilidade para interpretar textos. Criam e identificam facilmente alegorias, significados duplos, simbolismos e metáforas. Embora seja predominante em poetas, escritores, pedagogos e linguistas, é considerada a inteligência mais presente nas pessoas. Inteligência espacial. Também chamada de inteligência visual espacial, esse tipo de inteligência está associada à capacidade de visualizar o mundo em 3 dimensões, distinguindo cores, profundidades, linhas, espaços, figuras e formas. Quem tem esse tipo de inteligência também tende a ter uma memória visual superior e ser um excelente observador, principalmente dos detalhes dos ambientes. Resolver enigmas, quebra-cabeças e jogar xadrez também são atividades atraentes para essas pessoas. As pessoas com uma boa inteligência espacial geralmente têm interesse em criar peças de teatro, desenvolver boas apresentações multimídia, realizar trabalhos envolvendo diagramas e gráficos, fotografar cenários e objetos de diferentes ângulos e criar obras de artes esculturais. Inteligência físico-sinestésica. Também chamada de inteligência motora, essa inteligência está relacionada à capacidade de controlar movimentos corporais.
ela é predominante em atletas profissionais, dançarinos, artistas circenses e atores. Além de serem boas em esportes coletivos e individuais, as pessoas que têm essa inteligência bem desenvolvida possuem uma noção superior de espaço, distância e profundidade. Dessa maneira, conseguem mover o corpo com elegância e precisão e conseguem executar movimentos complexos. Inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal é uma das mais conhecidas entre as pessoas, principalmente no ambiente corporativo. Trata-se da aptidão à liderança, comunicação e lidar com pessoas de modo geral. Indivíduos cuja inteligência interpessoal é predominante são proativos, independentes e empáticos, sendo capazes de compreender os desejos, sentimentos e motivações dos outros. Essas características os tornam líderes eficientes e carismáticos. Quando não há o desejo de liderar, as competências interpessoais desses indivíduos são expressas em sua capacidade de mediar conflitos e nutrir relacionamentos com pessoas de diferentes personalidades. Inteligência intrapessoal. Diferentemente da inteligência interpessoal, pessoas com esse tipo de inteligência possuem um talento para compreender e gerir a si mesmas. Elas sabem identificar as suas próprias emoções, medos e motivações com facilidade, tomando decisões alinhadas com seus verdadeiros desejos. Considerado um tipo raro de inteligência, a inteligência intrapessoal também está relacionada à liderança. Como conseguem entender a si mesmos a um nível profundo, indivíduos com essa inteligência também conseguem entender o que as pessoas querem, sentem e pensam. A diferença é que são líderes reservados, que lideram através do exemplo de ações e condutas. Inteligência musical. Como o próprio nome indica, essa inteligência está associada aos talentos musicais. Pessoas com uma boa inteligência musical conseguem com facilidade compor músicas, distinguir sons, aprender a tocar instrumentos rapidamente e ainda decorar ritmos e canções com rapidez. Inteligência natural. Essa inteligência está associada a uma grande sensibilidade à natureza e aos animais. Pessoas com inteligência natural ou inteligência naturalista se sentem estimuladas quando praticam atividades ao ar livre e estudam tópicos relacionados ao meio ambiente. São capazes de desenvolver soluções para problemas dessa área, beneficiando tanto os animais e as plantas quanto as pessoas que dependem deles. Da mesma forma, conseguem distinguir, manipular e classificar elementos presentes no ambiente como espécies de plantas e animais. É o caso de biólogos, cientistas, veterinários, químicos e ativistas que se dedicam a preservar o meio ambiente. Inteligência existencial. Graças a esse tipo de inteligência, conseguimos compreender como seres humanos interagem e formam comunidades, além de como se organizam para mantê-las em operação. Esse tipo de inteligência possui ligação com assuntos relacionados à sociedade, à formação dos seres humanos, à cultura e outros questionamentos relacionados à existência humana, como a origem da vida, a morte e o universo. Pessoas com inteligência existencial também apresentam uma forte curiosidade sobre temas espirituais.
Os 3 comportamentos errados que você aprendeu. Quando algo negativo acontece com você, existem 3 comportamentos negativos que você pode ter: o comportamento frágil, o robusto e o resiliente. O comportamento frágil é o pior comportamento que você pode ter, pois é com essa atitude mental que o acontecimento negativo te faz sofrer uma profunda dor. E essa dor não é algo que traz um aprendizado e nem é algo que passa depois de um tempo. É uma angústia permanente e insuportável. Nesse caso, é comum pessoas que viveram grandes traumas e que, por não saberem como lidar com isso, carregam essa dor até hoje, atrapalhando todas as suas decisões. O comportamento robusto está presente em algumas mulheres, mas é muito comum de ser ensinado para os homens, pois ainda assim ouvimos frases ignorantes como "homem não pode chorar", "homem precisa ser forte". O que acontece é que essas pessoas criam um escudo de proteção, onde elas precisam estar sempre demonstrando sua força, sendo agressivo, grosso e mostrando uma falsa segurança que esconde várias dores internas. E o comportamento resiliente provavelmente é o que mais é ensinado, que é a capacidade de você voltar para o seu mesmo estado mental depois de um acontecimento negativo. Podemos dizer que pessoas resilientes são como a fênix, que ressurgem das cinzas após ser destruído. Mas sabe qual é o problema disso? Imagine que um homem, depois de péssimos hábitos financeiros, perde todo o seu dinheiro. Então, durante um mês, ele se esforça para economizar e recuperar aquele dinheiro. Nesse momento, ele foi resiliente, pois ele voltou para onde ele estava. Mas isso não é o suficiente, pois se depois de voltar ele continuar com os mesmos hábitos, provavelmente o mesmo erro será cometido. E é aí que a antifragilidade deve entrar. O poder da antifragilidade. Enquanto que ser resiliente é como ser a fênix que ressurge das cinzas, ser antifrágil é como ser a Hidra de Lerna, que é um monstro da mitologia grega. Provavelmente você já deve ter visto em algum desenho ou filme, mas basicamente o que acontece com a Hidra é que quando alguém corta uma das suas cabeças, outras 2 nascem no lugar, ou seja, ela não volta para o seu padrão anterior, ela volta ainda mais forte. A antifragilidade, ao contrário da resiliência, não é a capacidade de se adaptar a situações diversas, mas de tirar proveito desses momentos. Entenda também que ser antifrágil não significa não passar por momentos difíceis, mas ter a habilidade de olhar para esses momentos, entender o que você tem controle, aprender com tudo isso e enxergar oportunidades que ninguém está vendo. Ao contrário do que aprendemos também, o antifrágil não tem medo de errar, pois ele entende que não existe sucesso ou fracasso, existe apenas o sucesso ou o aprendizado. E esse comportamento é muito comum nas startups, onde muitos seguem o lema R, mas R rápido e R barato. Então, se eu estou criando algo para vender, como um robô, por exemplo, é muito melhor que eu faça uma primeira versão mais simples e barata desse produto e mostre para as pessoas para entender quais os principais erros e quais as principais mudanças que eu preciso fazer, do que eu montar o robô oficial, investir muito tempo nisso, muito dinheiro, para no final perceber que não era isso que as pessoas queriam e que existe um monte de coisas para arrumar. Entenda, portanto, que errar é algo bom, é nos erros que nós aprendemos e evoluímos. E se você está sempre buscando a perfeição ou ficando apenas na teoria, provavelmente você está perdendo muito tempo e muito dinheiro. Para começar esse canal no YouTube, por exemplo, eu cometi diversos erros, mas eu aprendi com eles. E talvez se eu quisesse aprender tudo sobre o YouTube antes de começar o canal, eu estaria até hoje apenas na teoria, fugindo dos erros, na ilusão de que eu estaria ganhando tempo. Como lidar com momentos difíceis? Imagine que 2 crianças tiveram um pai que bebia muito e durante anos essas crianças sofreram muito por causa desse vício. Quando essas 2 crianças cresceram, apesar delas terem vivido a mesma realidade, uma delas se torna um adulto alcoólatra, enquanto o outro vive uma vida saudável e não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica. E quando perguntamos para esses 2 adultos por que ele bebe ou por que ele não bebe, teremos a mesma resposta. O meu pai foi um péssimo exemplo. Olhe para a sua vida agora e reflita. O que você vive hoje é um reflexo das coisas que aconteceram na sua vida ou das suas ações. E infelizmente, muitos ainda continuam culpando as circunstâncias, dizendo que a vida delas está como está por causa da política, da crise, do seu signo, por causa da sua genética ou qualquer outro comportamento fora do seu controle. Mas a verdade é que 95% da sua realidade foi construída pelas suas ações e pela maneira como você interpreta os acontecimentos. O importante não é o que acontece com a gente, mas como nós lidamos com isso. No momento que estamos vivendo agora, enquanto alguns estão se lamentando por terem perdido o emprego, outros que também foram demitidos, buscaram novas formas de renda e dependendo da oportunidade que eles enxergaram, eles estão ganhando ainda mais. Por isso, para ser antifrágil, além de parar de temer os erros, você precisa ser autorresponsável, para entender que a sua vida é um reflexo das suas decisões e por isso, somente você pode mudar toda a sua realidade. Quando algo negativo acontecer com você, entenda o que você pode aprender, ressignifique esse momento e transforme essa dor em uma força para que você volte mais forte, mais preparado e mais consciente.
A falsa antifragilidade. Imagine uma mulher que teve diversos relacionamentos ruins e por isso, hoje ela acredita que todo homem é igual, que ela precisa ser brava, ciumenta e controladora para que um relacionamento dê certo. Com isso, ela acredita que está sendo antifrágil, pois ela tirou aprendizado dos seus relacionamentos antigos e se tornou alguém mais forte. Porém, essa força está sendo confundida com uma dor interna e não representa um verdadeiro aprendizado. Apesar de eu ter explicado a antifragilidade utilizando o exemplo da Hidra de Lerna, ser antifrágil não significa você se tornar um monstro, que depois de acontecimentos negativos se torna uma pessoa ranzinza, grossa, brava e ignorante. Realmente, esses comportamentos não têm nada a ver com ser antifrágil. Em caso de relacionamentos ruins, por exemplo, ser antifrágil é ressignificar esses momentos, ser forte o suficiente para curar essa dor interna, não deixar com que esses sentimentos negativos sejam passados para outros relacionamentos e levar consigo apenas um aprendizado útil e positivo. Para você que deseja se aprofundar nesse conhecimento, eu vou te recomendar 3 vídeos aqui do canal. O primeiro deles é sobre a traição e o perdão. Se você quer saber o que a neurociência tem a dizer sobre esse tema e de que forma nós podemos acabar com essa dor interna para desenvolver a antifragilidade, esse é um bom vídeo. O segundo vídeo é sobre o controle das emoções. Para ser antifrágil, precisamos conhecer melhor como funcionam as nossas emoções e sentimentos, uma das bases da inteligência emocional. E o terceiro vídeo é sobre o controle da ansiedade, pois como nós vimos, estamos passando por momentos de incertezas e rápidas mudanças. E entender como controlar esse sentimento é muito importante.